Graças a Deus, queridos e amados irmãos, nesse momento quem tem o prazer de cumprimentá-los, seu irmão em Cristo, pastor Anderson Gomes, chegando aqui mais uma vez para nós, queridos e amados irmãos, fazermos o estudo da palavra de Deus. E desta feita, nós vamos, queridos e amados irmãos, estudar para a glória de Deus a 11ª lição. Nós já estamos, queridos irmãos, para a glória de Deus, seguindo para a reta final. São 13 lições, faltam apenas essa, mais 2, e assim nós encerramos para a glória do nome do Senhor Jesus. E o tema que nós vamos estudar é o discípulo e os dons do Espírito Santo. Texto bíblico, queridos irmãos, está aqui em 1 Coríntios, capítulo 12 e versículo 1. Mas antes, porém, nós vamos orar a Deus para então fazermos a leitura da sua santa bendita palavra, a palavra do Senhor. Pai Celestial, nós te louvamos, te engrandecemos pelo privilégio de conseguir chegar aqui para mais um dia de aula na tua presença, de estudo da sua santa palavra. Pedimos que o Senhor nos ajude nesta ministração para que os nossos queridos e amados irmãos, novos convertidos, estejam sempre, sim, ó Deus querido, sendo fortalecidos pela tua palavra e guiado pela mensagem do teu santo evangelho. Meu Deus e meu Pai, guia as nossas mentes e corações para que nós possamos absorver todo o ensino da tua palavra da melhor maneira possível, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Bom, você que puder, é claro, abrir a sua Bíblia, você vai abrir ela aí em 1 Coríntios capítulo 12, verso 1, para nós então estudarmos nesse momento a palavra do Senhor nosso Deus. Eu tenho certeza que os irmãos vão ser edificados de maneira muito especial para a glória de Deus nosso Pai. Queridos, o texto nos diz assim: acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Logo entendemos na leitura, queridos irmãos, do texto áureo, que Paulo tinha uma preocupação que a igreja deveria ser orientada acerca dos dons espirituais. E ele comunica que não era do desejo dele que a igreja fosse ignorante acerca desse assunto espiritual. Porque muitas vezes, muitos crentes, eles até têm certos conhecimentos que não estão na área, queridos irmãos, do sobrenatural. E logicamente a gente entende que como Deus é um ser supremo, é um ser espiritual, nós precisamos entender o que está, queridos irmãos, dentro dessa área, da área espiritual. Além da sua palavra, além da salvação, o que Deus tem preparado para a igreja, para que ela seja produtiva, para que ela possa crescer, para que ela possa ter, queridos irmãos, um crescimento que o Senhor Jesus deseja que a igreja dele tenha na terra. Então, para o crescimento, ele deu os dons espirituais e nós vamos falar sobre isso. Os dons espirituais formam a base do crescimento espiritual e a capacidade capacita o crente para o serviço. Seu exercício é fundamental tanto na adoração como na edificação da igreja. Eles podem ser classificados em 3 grupos. Primeiro, dons de revelação, no caso a palavra da sabedoria, palavra de ciência, palavra de discernimento de espírito. Segundo, os dons de poder, que é o dom da fé, dons de curar, operação de maravilha. E o terceiro, dons de inspiração, que é profecia, variedade de línguas e interpretações de línguas. Esses dons, são todos eles distribuídos pelo Espírito Santo de Deus. E existem. O primeiro, vamos falar sobre o dom de revelação. Assim, chamados porque concedem ao crente poder para o saber, ou seja,
recebemos do Espírito Santo informações e revelações de forma sobrenatural, com a finalidade de tornar-nos capazes de conhecer os pensamentos divinos e a intenção dos opositores da obra divina, em certos momentos ou para fins específicos, né? O dom da revelação é um dom que, uma vez que a pessoa recebe esse dom, essa pessoa, queridos e amados irmãos, passa a ser uma pessoa com uma afinidade ou com uma intimidade profunda. É como se o Espírito Santo de Deus se tornasse um amigo muito presente, de uma forma que ele possa se comunicar, revelando os mistérios de Deus, revelando pensamentos, revelando propósitos. E esse dom leva a pessoa a saber de coisas tanto do passado como também coisas que virão no futuro. É o dom da revelação que Deus, através do seu Espírito, concede aos crentes. Também temos o dom da palavra, que é o dom da palavra da sabedoria e da ciência, que são um dom que ele se manifesta de duas maneiras. A palavra, a capacidade de saber e de aplicar as revelações são as principais virtudes da sabedoria e da ciência. A palavra da sabedoria é conhecimento dado pelo Espírito que capacita o crente a perceber, falar e agir em circunstâncias tais que os elementos naturais se tornam inúteis. Vamos ver Tiago, capítulo de número 3 e verso de número 17. Tiago, você puder abrir a sua Bíblia, faça isso, tá certo? Tiago, capítulo 3 e verso 17 diz: mas a sabedoria que do alto vem é, primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheio de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. O que o texto vai dizer é que quando você se torna um crente, que você adquire o dom da palavra, de sabedoria e de ciência, você se torna uma pessoa, queridos irmãos, humilde, né? A pessoa que tem a sabedoria de Deus não é uma pessoa como nos dias de hoje. Às vezes você encontra pessoas por aí que têm um certo nível acadêmico, que essas pessoas se manifestam diante de outras como se fossem superiores a elas, é até melhor no sentido até da sua própria matéria, como se eles não fossem feitos do corpo de carne e osso como nós. Mas a sabedoria de Deus, ela não leva a pessoa a esta situação. Quando você vê uma pessoa querendo ser mais do que outro, essa sabedoria não é a sabedoria de Deus. A sabedoria de Deus está bem claro no texto que nós lemos, queridos e amados irmãos, que ela é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia, de bons frutos, sem parcialidade, quer dizer, tratando todos com o mesmo respeito, com a mesma dignidade e sem hipocrisia. Então, se você tem a sabedoria de Deus, sendo um homem de Deus, uma mulher de Deus, naturalmente as suas características, elas vão se basear, elas vão se encaixar dentro desse princípio da sabedoria que vem do alto. Se a sabedoria que você tem é a que vem do alto, naturalmente você se torna uma pessoa que geralmente vai gerar bons frutos na presença de Deus. E nós vemos também 1 Coríntios capítulo 2, de 6 a 8. 1 Coríntios capítulo 2, de 6 a 8, vamos ler o que está escrito lá na palavra do Senhor. Capítulo 2, de 6 a 8, o texto diz: todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo que se aniquilam. Mas falamos a sabedoria de Deus oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecesse, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Então nós vemos que a sabedoria que ela vem do alto, ela para que serve, né? Dos pontos cruciais da necessidade de termos a sabedoria que vem do alto,
porque ela traz a nosso coração a revelação do Cristo vivo. Vejamos que aqui Paulo está dizendo que se aqueles do passado tivessem recebido essa sabedoria, que é a sabedoria que vem do alto, eles nunca teriam crucificado a Cristo. Mas por que crucificaram? Porque em sua sabedoria humana, material e carnal, eles não conseguiram atingir a interpretação, discernimento de quem era Cristo, de quem era Jesus. Por isso que até hoje você vai encontrar pessoas com diplomas, pessoas que estudaram, pessoas que dizem que são sábios, mas se tornam loucos porque eles não conseguem compreender os mistérios de Deus. Agora, esses mistérios de Deus, a Bíblia vai dizer, embora não esteja aqui no script, lá em Mateus capítulo de número 11 e versículo de número 25, né, se não me falha a memória, diga-se de passagem, que Jesus na sua oração disse: graças te dou, Pai, que ocultaste essas coisas dos sábios e entendidos e revelastes aos pequeninos. Então você pode compreender que os mistérios de Deus é revelado aos pequenininhos, aqueles que têm a humildade de receber e glorificar a Deus pelas revelações que receberam da parte de Deus e da sabedoria que o Senhor concede. Então o dom da palavra, da sabedoria e da ciência, ele trabalha com essa junção de te revelar Cristo, né? De te dar o conhecimento de discernir o que está acontecendo no presente. E uma das fórmulas pelos quais a ciência da palavra se manifesta é quando você recebe uma palavra de Deus e você consegue ver através daquela palavra o que está acontecendo naquele momento. Porque a palavra de sabedoria e conhecimento, queridos irmãos, quando alguém é usado neste dom, esse crente é capacitado a ensinar, é capacitado, queridos irmãos, a falar com uma inteligência extraordinária. Já a ciência, o que é a ciência? A ciência é o estudo onde as pessoas, os cientistas, eles vivem em busca de descobrir coisas que ainda não foram descobertas. Então, para isso serve a ciência. E o Espírito Santo, quando ele dá a palavra da ciência, ele te faz, através da palavra, descobrir coisas que estão acontecendo e até coisas que irão acontecer. Então, o dom da palavra com sabedoria é para que você possa pregar, ensinar, você possa falar de forma que as pessoas consigam compreender a pregação. Já o dom da palavra com a ciência é quando você consegue olhar para a palavra e você consegue daquela palavra extrair a revelação das coisas que vão acontecer. Às vezes até na vida, eu vou dar um exemplo aqui. Eu me lembro que uma vez eu estava na casa de um irmão, eu tinha ido pregar na República Argentina, e quando eu estava voltando, passei por Blumenau, e no outro dia, na verdade, eu pregaria em Blumenau, mas eu não tinha me agendado para me hospedar em Blumenau no dia. Então eu vinha a Blumenau, de Blumenau eu deveria pegar a condução para a cidade de Timbó, né? E aí perdi o último ônibus, e eu me lembro que um irmão chegou ali no ponto de ônibus com um carro, a família me viu, e aí me levou para a casa de um irmão. E lá na casa daquele irmão, foi a primeira vez que eu vi ele. Aí ele me acolheu lá, dormi. Quando foi no outro dia de manhã, nós estávamos sentados à mesa, e aí de repente o Espírito Santo de Deus tomou de assalto meu coração e começou a me revelar as coisas que estavam acontecendo ali naquela casa. E aí nós começamos a meditar na palavra, eu e aquele irmão no café da manhã. A esposa saiu com os filhos e alguns jovens que estavam ali, e Deus começou a desenrolar as coisas que estavam acontecendo na vida daquele irmão. E aquele irmão começou a encher os olhos de lágrima, e ele me disse: parece até que o Senhor mora aqui com a gente, porque o Senhor está contando tudo o que está acontecendo aqui em casa. Mas na verdade era a manifestação do dom da palavra com a ciência, Deus trazendo as coisas que estavam acontecendo ali. A palavra da ciência ou do conhecimento também não provém de habilidades humanas. Não é adivinhação, fenômeno psíquico, perceptivo ou telepático. Não. Leamos Deuteronômio capítulo 19, ou seja, capítulo 18 e verso 19 a 12. Vamos ler.
Deuteronômio 18. Vamos ver o que diz a palavra do Senhor nosso Deus. Deuteronômio capítulo 18, o versículo que nós temos aqui é do 9 ao 12. Vamos ver o que diz a palavra do Senhor. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daquelas nações. Entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo a seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoreiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem quem consulte a um espírito adivinhador, nem mágico, e nem quem consulte aos mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por essa abominação o Senhor teu Deus os lançará fora de diante de ti. Perfeito serás com o Senhor teu Deus. Então aqui nós vemos que a palavra de Deus nos aponta claramente que nós que servimos a Cristo devemos saber discernir o que é o dom da palavra, consciência e sabedoria, o dom da revelação, do que é essas práticas pagãs que se fazia muito na época, e até os dias de hoje nós sabemos que isso tem crescido dia após dia, onde as pessoas infelizmente servem a Satanás, né? Existem muitas pessoas que quando ele toca aqui no sentido da feitiçaria, porque ele diz, tu não vai passar teu filho pelo fogo, cultuar, prestar culto aos demônios, você consultar espíritos e consultar os mortos, tentar adivinhar coisas com espírito de adivinhação, não. As práticas, nós bem sabemos que o diabo ele tenta imitar as coisas de Deus. O diabo tenta imitar. Então por isso que nós precisamos tomar cuidado e buscarmos o discernimento, que até hoje existe sim pessoas que elas falam dizendo estar tendo uma revelação da parte de Deus, mas na verdade não é uma revelação da parte de Deus, estão recebendo adivinhações de espíritos enganadores. Então isso é muito preocupante. Então nós precisamos discernir, né, distinguir uma coisa da outra, o que é a palavra de sabedoria, o que é a palavra de entendimento, de conhecimento, de ciência de Deus, e o que são, queridos irmãos, os fenômenos, né, que se manifestam do mundo espiritual das trevas para enganar as pessoas. E ele diz, e nem tão pouco é o resultado de um profundo conhecimento bíblico e teológico. Então a revelação do sobrenatural de Deus é algo que vem de um dom dado pelo Espírito Santo de Deus, que é o dom da palavra, sabedoria, o dom da palavra, consciência e o dom da revelação. A palavra de ciência é uma revelação sobrenatural que Deus concede aos crentes em certo momento de suas vidas, com a finalidade de socorrer os seus e manifestar sua glória e poder. As palavras da ciência e da sabedoria se completam. A primeira permite conhecer os segredos divinos e a segunda leva o crente a aplicar corretamente o conhecimento revelado. Tá certo? Então a primeira te dá a revelação do propósito, do querer, da vontade de Deus, e a sabedoria te ajuda a você como aplicar na sua vida aquilo que o Espírito de Deus está trazendo como revelação para a sua vida. Vejamos então o dom de discernimento de espírito, que dentre tantos dons, né, que não é tanto, são 9 dons, mas dentre os 9 dons, esse hoje principalmente tem se tornado um dos mais necessários para a vida do crente. Discernimento de espírito. Com as palavras da ciência e da sabedoria, o dom de discernir os espíritos é uma capacitação sobrenatural do Espírito Santo que permite conhecermos a natureza e o caráter dos espíritos. Ajuda o crente a separar o falso do verdadeiro, o puro do impuro, o santo do pecador, o joio do trigo e especialmente a intenção dos corações. Nós vamos ler primeira epístola de João, capítulo 4 e verso de número 1. Primeira epístola de João fica quase no finalzinho da Bíblia Sagrada, tá certo? Primeira epístola de João 4 e verso de número 1, que nos diz: amados, não creais a todo espírito,
mas provai se o Espírito são de Deus. Porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Então você vê que há uma necessidade, isso até fala da maturidade do crente. Porque tem pessoas hoje que pode aparecer, às vezes aparece uma pessoa na igreja, do nada ali, aleatoriamente, e de repente aquela pessoa começa a falar em línguas estranhas, né, em outras línguas, e parecer estar sendo tomado pelo poder sobrenatural. E logo as pessoas, mesmo sem ter discernimento, eles caem acreditando naquilo sem ter o discernimento se de fato é o Espírito Santo. Embora quando a manifestação do Espírito Santo de Deus ela acontece, quem tem o Espírito Santo recebe a testificação de que realmente é o Espírito de Deus que está operando ali. Porque há muitos espíritos enganadores no mundo hoje. Então é preciso, irmão, que você que é um novo crente, que está começando agora, precisa ter essa maturidade de... Não é porque chegou uma pessoa, você não sabe quem é aquela pessoa, e ela começou a falar em mistério, falar em língua, começou a querer profetizar, e até veio até você profetizando, e parecia que era Deus, e você ficou, nossa, que coisa. Tem que ter discernimento para você saber se realmente foi a voz de Deus ou não. Por que tem que ter o discernimento? Porque o inimigo, sabendo, queridos irmãos, que a única forma de tentar ou conseguir enganar um crente é se disfarçar de ser celestial, é se disfarçar de Deus. Ele não vai vir, queridos irmãos, trazendo a você uma palavra ou uma coisa que de repente logo de cara você perceba que é o diabo. Não, o inimigo ele vai tentar disfarçar. Então ele vai falar em línguas, ele vai usar a boca de uma pessoa que está lá vivendo a vida de pecado, de iniquidade, para tentar lubridiar a sua mente e desviar você do propósito de Deus. Por isso que João, no capítulo 4, ele diz: filhinhos, não creais em todo espírito, mas provai-o. Isso nos faz entender que, por exemplo, o dom de profecia é um dom na Bíblia Sagrada que ele é passivo de ser julgado. Ele é passivo de ser julgado. Sim, a profecia deve-se, no caso a profecia, ela tem que ser julgada antes que você dê credibilidade. Porque existem profecias que não comprometem tanto a vida da pessoa e não causariam um efeito tão destrutivo, mas existem profecias que causam transtorno na vida das pessoas. Eu me lembro o caso de um pastor, esses dias eu estava vendo ele falando, e ele dizendo que a esposa dele foi ao culto, ele tem uma esposa bonita, dizendo ele, né? E ele diz que chegou lá, um profeta viu ela e tal, e veio profetizar para ela dizendo que ele estava com o espírito de pombagira, né? E ela acreditou naquilo, e quando ela chegou em casa, ela caiu na alma dele. Aí ele falou: minha filha, calma aí, quem foi que te falou isso aí? Quem foi que te entregou essa profecia? Foi falando de tal. Eu falei: minha filha, pelo amor de Deus, você não está percebendo que está vendo aí um jogo de interesse por trás dessa palavra que esse homem falou aí, não? Esse camarada está de olho em você. Então, muitas profecias, irmãos, já teve gente que entregou profecia, que destruiu o casamento, tá? Que destruiu a confiança de amigos. Então, é preciso você tomar muito cuidado. É preciso. E tem uma história que o pastor, né, o pastor Ziel conta, que diz que ele estava fazendo o concerto de um Fusca e a aliança dele acabou enroscando lá e quebrou a aliança dele. E ele foi dar aula da escola bíblica dominical sem aliança. E quando chegou lá, ele estava lá, e aí veio uma senhora, e essa senhora, chamada de profeta, olhou para ele e falou: ungido, você não foi para o campo missionário ainda, para a obra que Deus tem, porque está te faltando uma bênção, mas a sua bênção vai chegar. Quando foi no outro dia que ele foi dar aula de novo, lá vem aquela irmã trazendo com ela uma jovem, né, uma mulher, e a mulher toda faceirinha, tal, e sorridente e tal, e ele percebeu. Aí ela chegou nele e falou assim: ó, tua bênção chegou, tua bênção tá aí. Quer dizer, ela fazendo arrumadinho e usando o Espírito Santo para querer arrumar o marido para amiga dela. Então, irmão, é preciso tomar cuidado. A revelação, se alguém entregar uma revelação, se alguém entregar uma palavra, precisa primeiro avaliar,
precisa investigar se aquilo que a pessoa está falando tem fundamento. É preciso ser avaliado se aquilo tem fundamento, porque às vezes não tem. Se a pessoa não está tendo, não é o Espírito de Deus que está operando, às vezes até um espírito maligno querendo causar uma destruição e a pessoa dá crédito, a pessoa se prejudica. Por isso que uns dos dons que o Espírito Santo ele distribui para aqueles que o recebem é o dom do discernimento de espírito. Tá certo? Exemplo do Antigo Testamento. O profeta Eliseu, o homem de Deus, desmascarou o espírito de engano em seu servo que desejou tomar de Naamã um talento de prata e 2 mudas de roupa, como pagamento da cura de sua lepra. O pobre Geazi herdou apenas a lepra. Os que compram e vendem os dons de Deus morrem leprosos. Mesmo que essas doenças não sejam visíveis no corpo, inunda a alma com a imundície deste pecado chamado simonia. Então, lá em 2 Reis está registrada essa história, né? Que Naamã foi até Eliseu, porque estava enfermo, com lepra e tal. E depois de ser curado, ele queria presentear Eliseu, quer dizer, pagar a bênção. E Eliseu percebeu que a intenção de dar os presentes era como se estivesse pagando pela cura. Eliseu disse, eu não posso receber. Não posso. Só que Geazi, que era o servo de Eliseu, foi atrás de Naamã e pegou. Então, quando ele voltou, Deus já tinha revelado para Naamã o que Geazi tinha feito. Então, meus irmãos, é preciso se tomar cuidado, né? Estar sempre ligado e antenado. Vamos ver o exemplo aqui no Novo Testamento. E no Novo Testamento, que este dom é no Novo Testamento que este dom se manifesta em todo o seu vigor, revelando os espíritos maus, enganadores dos últimos tempos. Em Atos 16, 16 a 18, Paulo enfrentou uma situação na qual precisou discernir os espíritos. Ele conheceu a origem daquela bajulação e expulsou o demônio em nome do Senhor Jesus. Quer dizer, Paulo, ele passando lá em Atos capítulo 16, 16, diz que ele indo para o lugar de oração, uma jovem possuída por espíritos enganadores saía atrás deles gritando, esses 2 homens, que era Paulo e Silas, são verdadeiros homens de Deus. Veja que era uma bajulação o que ela estava falando. Mas aí Paulo começou a se perturbar com aquilo, porque primeiro, ele não era morador da região, ele estava em missão ali. Aquela mulher nunca tinha visto antes. E como ela sabia quem eles eram, né? Qual era a fé que professavam? Então, o Espírito de Deus revelou para Paulo. E Paulo expulsou aquele espírito de engano, de adivinhação da vida daquela jovem e ela se tornou liberta. Os crentes precisam exercer este dom na atualidade. Quanto espírito de mentira está em muitos lábios, tanto ou mais que nos dias dos apóstolos. Então, meus amados, o discernimento, ele é necessário. Eu me lembro que eu estava, né, sempre, toda a vida, né, eu me lembro que toda vez que alguém na igreja, essa pessoa chega ali na igreja, daqueles que fazem parte, né, do hall de membros, que a pessoa chega e algo de errado está acontecendo, que eu bato o olho na pessoa, o Espírito de Deus comunica comigo na hora que algo está errado, né? Na hora. Então é preciso, queridos irmãos, que se tenha muito cuidado. Não dê crédito a todo espírito, mas provai-o para ver se eles são de Deus. Dons de poder. Os dons de poder são dom da fé, dons de cura e operação de maravilha. Eles concedem ao crente meios para realizar obras espirituais entre os homens. Esse é o dom de poder, né? Que é o dom de que faz a pessoa operar maravilhas. E o que são dons de maravilha? A pessoa orar por uma pessoa que não tem orelha, a orelha nascer. A pessoa orar por uma pessoa, né, que está cego enxergar, paralítico andar, uma perna mais curta que a outra, a perna cresce. É o dom de maravilha, dons que fazem coisas extraordinárias acontecer. Os dons de cura são concedidos como uma solução divina capaz de amenizar o sofrimento humano através da fé em Cristo Jesus. Todas as enfermidades estão sujeitas à cura divina. Deus, de um modo sobrenatural, comunica saúde e força aos corpos afligidos. Para isso, tem aí os dons de cura e operação de maravilha. Por isso que não é que quando você vê alguém, na igreja tal se ora por cura divina.
Mas Jesus fazia isso. Jesus orava, curava os enfermos, expulsava os demônios. Então, para isso, o Espírito Santo de Deus nos concede os dons para realizarmos curas e operações de maravilha. Jesus deixou o exemplo. Ele dedicou grande parte de seu ministério para curar enfermos. Portanto, podia dizer aos seus discípulos: curai os enfermos, como diz em Tiago 5,16, Atos 14, 8 a 10. É uma ordenança de Jesus que ele deixou para nós para curar os enfermos. Em Tiago 5,16 diz: tem alguém doente entre vós? Chama os presbíteros, para que impondo as mãos sobre eles com óleo, unja-os e eles sejam curados. Então é a palavra de Deus quem dá, queridos irmãos, esta direção, esse poder, essa orientação que Jesus deixou para nós, queridos, essa missão de orar pelos enfermos, curá-los e serem libertos pelo poder do nome de Jesus Cristo. Jesus tinha pleno conhecimento das condições do homem sem Deus, corações quebrantados, cativos do pecado, cegos espirituais, oprimidos pelos demônios. Por isso ele disse em Lucas capítulo 4, 18 e 19: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregoar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Então vejamos, o evangelho de Cristo verdadeiro é o evangelho que sim, que se ora por cura, que se ora por libertação, que se tem os dons do Espírito de Deus para efetuar as obras que o Pai nos ordenou. Agora, como operam os dons de curar? A Bíblia apresenta os métodos utilizados no uso dos dons de curar. Você pode vê-los especialmente no ministério dos apóstolos Paulo e Pedro. Nos casos de cura do paralítico de Betesda e de Enéas, tanto Jesus como Pedro usaram apenas uma palavra de ordem, sem oração e imposição de mão ou qualquer outra atitude. Jesus apenas ordenou: levanta-te, toma a tua cama e anda. Pedro declarou: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde, levanta-te e toma a tua cama, faz a tua cama e vai para a tua casa. E assim acontecia. Conforme Jesus ordenava, os apóstolos ordenavam, os milagres aconteciam, porque aquelas pessoas que vinham, eles vinham com fé para serem curados. E aí você pode, da sua casa, sublinhar o texto de Atos 9, 33 a 34, Atos 19, 11 a 12, Marcos 8, 23 e João 9, 11 a 17, e você vai ver nas passagens bíblicas essas ordenanças, esses milagres que Jesus operava. A operação de maravilha, o dom também chamado de operação de milagres, prodígios e sinais, se constitui em manifestações especiais do poder de Deus. Antes disso, irmãos, me veio aqui à mente para só fazer um comentário dessa questão aqui da cura, só em falar sem necessidade de pôr as mãos, etc. Aqui existe duas coisas em andamento. Primeiro, aos que ministravam, no caso de Jesus, os discípulos, que curavam somente em dizer às pessoas e eram curados, tinha duas razões. Primeiro, a fé daquele que ia ser curado estava ativa e esse que ministrava estava cheio. Então, quer dizer, quem busca a Deus se reveste do poder de Deus, né? Antes, ele muitas das vezes está em ambiente que ele não vai nem precisar fazer um clamor. Ele vai apenas liberar a palavra de cura e em nome de Jesus o enfermo será curado. Falando de operação de maravilha, os dons, o dom também chamado de operação de milagres, prodígios e sinais, se constitui em manifestações especiais do poder de Deus que fogem às limitações humanas. São superiores e inexplicáveis. Ele demonstra o poder de Deus na realização de coisas miraculosas e extraordinárias. Na operação dos poderosos sinais que envolve os milagres, o Supremo Senhor apenas usa de forma que Ele quer as leis e forças por Ele mesmo criada em socorro dos seus filhos. Isto é chamado de milagres. Gálatas 3:5 nós vamos ler, queridos e amados irmãos. Gálatas 3:5. Vamos ver o que diz o texto aqui da palavra do Senhor. Gálatas
Se você puder abrir a Bíblia, capítulo 3 e versículo 5 diz: aquele que vos dá o Espírito e que opera maravilhas entre vós, o faz pelas obras da lei ou pelas obras da pregação da fé. Ele faz como quer, não é isso? Ele faz como quer. Eu vou falar aqui um milagre que Jesus operou, que foi o milagre daquele homem cego, que Jesus atou barro, né? Jesus atou barro nos olhos do cego, isto é, cuspiu no chão, fez lodo, fez aquele barrinho e passou nos olhos do cego e disse: vai ao tanque de Siloé e lava-te. E ele foi e voltou enxergando. Existe ali, queridos irmãos, existe ali algo, uma ciência nesse milagre que Jesus operou muito grande. Porque, primeiro, nós somos feitos da onde? Do pó da terra. Do pó nós viemos. Então, tudo o que está composto da nossa biologia humana, no nosso corpo, veio do pó, veio da terra. Então, os minerais, tudo que nós precisamos para que nosso corpo fosse composto foi extraído do barro. É isso? E aquele homem estava cego. Há uma grande possibilidade de que o que faltava na visão daquele homem, queridos irmãos, também vinha da terra. Então Jesus, quando ele mistura a sua saliva com o barro e faz o lodo e passa, ele completa nos olhos daquele cego o que lhes faltava na sua visão para que ele pudesse enxergar. Então, Deus ele faz um milagre, ele opera na vida das pessoas de várias maneiras. Tanto o milagre, ele pode acontecer na vida da pessoa de uma forma sobrenatural, como também o Senhor Deus pode dar a receita da cura da enfermidade através daquilo que é natural. Isso nós não podemos negligenciar, até porque tem aquela história do rei Ezequias, do capítulo 38, né, de Isaías, quando ele ficou doente e o Senhor, ele chorou, o Senhor falou que ele ia morrer, ele chorou, orou, pediu e tal, e Isaías ouviu a voz do Senhor de novo dizendo que que ele não morreria, que ele não seria morto, mas que o Senhor daria a cura, e mostrou para ele a cura através da pasta de figos, né? Então, existe a maneira de Deus operar um milagre na nossa vida, a cura, tanto através do natural para o que precisa, do que é o necessário para o natural, e quando passa do natural, que precisa de uma ação sobrenatural, aí ele entra com o poder sobrenatural para trazer cura, para poder operar. Agora, o milagre, o que é chamado de milagre, né? Milagre é aquilo que vem realmente do sobrenatural. Milagre não se explica. Milagre ou você aceita ou você não aceita. Então, milagre é aquilo que está no campo da fé, da ação sobrenatural do nome de Jesus. Então, nós vamos lá. Seguindo aqui, meus irmãos, o raciocínio. O dom da fé. A fé implica na capacitação espiritual e sobrenatural que conduz o crente a confiar em Deus, a fim de realizar proezas em nome do Senhor. Então, vejamos. Quanto à nossa vida, quanto aos dons celestiais, você precisa entender uma coisa. Para a manifestação do dom, é preciso de fé. Por isso que existe 9 dons. Agora, pastor, por que tem 9 dons? Porque existe dons que você não necessita, não é preciso necessariamente de uma fé gigantesca, né? Por exemplo, se você for orar para uma pessoa que está com uma dor de dente, tem uma dor de cabeça, você precisa ter fé. Mas não é aquela fé que você precisa para orar para um morto ressuscitar. Não é assim? Não é aquela fé que você precisa para orar e dizer ao paralítico: levante e anda. Você, eu estou com dor de cabeça aqui, eu vou orar por você. Coloca a mão no Senhor em nome de Jesus. Repreende essa dor de cabeça dele. Você ora ali e a dor desaparece. Some. Agora, você vai me dizer que essa é a mesma fé, é o nível de fé para se orar para um paralítico e dizer para ele andar? Não, não é. Então, por isso que nós precisamos entender essa questão da fé. O dom da fé é algo extraordinário. Existe a fé natural, exercitada nas atitudes comuns do dia a dia, como tomar um ônibus, um avião, né, crendo que vai chegar ao destino, ao destino que você escolheu. Todo homem tem essa fé natural. Você vai dormir, amanhã eu vou fazer isso. É a fé natural. Agora, existe a fé sobrenatural. Há a fé para a conversão, quando se crê em Cristo
como único Senhor e Salvador, exercita-se a fé que salva. Crendo no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa, como diz Atos 16:31. Essa é uma fé. Há também a fé que se refere ao que o crente crê e confessa, e se desenvolve através da meditação e do estudo da palavra de Deus. Mas no caso do dom, é a fé sobrenatural capaz de movimentar os dons de curar e operação de maravilha. Então nós vemos a fé natural, que é uma fé que todo mundo tem, a fé para conversão, que é manifestada através de ouvir a pregação da palavra de Deus, é isso? A fé que refere ao que você confessa e você acredita, e existe a fé do poder sobrenatural, que através da sua crença, da sua oração, Jesus opera um milagre na vida daqueles que estão necessitados. Então é preciso entender isso. Para se manifestar os dons de cura, sinais e maravilha, precisa do dom da fé. Agora existe o dom de inspiração. Os dons de inspiração dizem respeito à virtude do falar, não pela mente humana, mas pelo Espírito Santo. Isso é, já aconteceu comigo de eu ir pregar em lugares, né? E eu me lembro, eu era garotinho, acho que até contei isso já em alguma dessas aulas, que eu com 13 anos eu fui pregar numa igreja lá em Jundiapeba. E eu tinha 13 anos apenas, e foi um agir de Deus tão grande naquele culto. E quando eu voltei, meu irmão que estava comigo estava maravilhado pela pregação. E ele falou: rapaz, você falou isso, mas de onde foi que você tirou isso? Coisas que foi revelada pelo Espírito de Deus ali através do dom da palavra. Veio a inspiração de Deus para ser dito à igreja. Coisas ali que moveu a igreja naquele dia. Então a inspiração é quando você recebe este dom, você passa a ter as inspirações divinas, você começa a ter ideias, né? Ideias maravilhosas, você começa a ter entendimento de coisas que muita gente já leu e não entendeu, e você começa a compreender e ter a inspiração de Deus para fazer e realizar coisas maravilhosas em Cristo. O dom de língua e dom de interpretação. A Bíblia faz menção das línguas estranhas como sinal do batismo do Espírito Santo e também como uma concessão especial chamada de variedade de língua ou simplesmente dom de línguas, para que este edifique a igreja. É necessário que haja interpretação, caso contrário, só a pessoa que fala se edifica. Então vamos lá. A pessoa que fala em línguas estranhas, ele tem que ter o primeiro entendimento, que quem fala em língua, as línguas estranhas, quando elas não são interpretadas, porque também existe o dom de interpretação de línguas, quando a língua é falada e não é interpretada, só quem falou se edifica. Os outros que ouviram e não entendeu, não edificou. Então, para que haja edificação na igreja, é necessário que se alguém fala em línguas, outro interprete. Ou então que a pessoa fale em línguas estranhas só para ele, em espírito, para que não cause, às vezes, confusão na mente de outras pessoas. O dom de interpretar, portanto, complementa o dom da variedade de língua e deve seguir a esta manifestação para que toda a igreja seja edificada, como diz 1 Coríntios 14, 13, 18, 28, 39 e 40. Então, vamos ler sobre isso, até porque há muitas das vezes uma confusão por causa disso, né? Há muita confusão muitas vezes por causa desse dom. 1 Coríntios, vamos ler. Capítulo 14. Vamos ler os versículos 13, 18 e 28. O 13 diz assim: por isso, o que fala em língua desconhecida, ore para que possa interpretar. Então é uma ordenança. Dou graças ao meu Deus, verso 18, porque fala em língua mais do que todos vós. Então Paulo, ele não está proibindo falar em línguas estranhas. Paulo não, ele diz: tanto eu falo em língua mais do que vocês. Mas Paulo deixa certo para a igreja, ele orienta a igreja que se falar em língua e não interpretar, não traz edificação. Por isso ele vai dizer aqui, capítulo 18, aí ele diz aqui, o versículo agora 28, 39, 40, ele diz assim: mas se não houver intérprete, esteja calado da igreja e fale consigo mesmo e com Deus.
Quer dizer, se você não entende, não tem o dom de discernir e entender o que Deus está falando na sua boca, o Espírito Santo, e não há ninguém na congregação que tenha o dom de discernir as línguas, então você deve orar em silêncio para você e Deus. Não deve sair orando em alto e bom tom sem dar a interpretação daquilo que você está proferindo. Verso 39 e 40 diz: portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar, e não proibais falar em língua, mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Então, porque não há, irmãos, não há essa ideia, né? É preciso entender que o Espírito Santo de Deus, ele não vai tomar a boca de uma pessoa para falar em língua só por falar, não. Não, tem que Deus está falando alguma coisa ali. É preciso que haja o discernimento. Se a pessoa não tem, então ele deve ficar em silêncio, né? Orar para ele. Ele não deve deixar, não vai falar em língua, não, ele vai falar, mas para ele, entre ele e Deus em espírito. Por quê? Porque ele não vai saber discernir, ele não vai saber interpretar aquilo que está sendo, a não ser que ele tenha a interpretação, né, do dom. Ele fala e entende o que ele está falando. Aí sim, ou que ele tenha a companhia de alguém que, se falar perto dele, ele entende. E aí sim, é bom que aí a igreja toda é edificada quando se sabe o que está sendo dito em línguas por aquele que está proferindo. O dom de profecia, profetizar como dom, é falar aos homens em nome de Deus com a finalidade de edificar, exortar e consolar. Esse é o propósito do dom de língua. 1 Coríntios, capítulo 14, nós vamos ler aqui, tá certo? 1 Coríntios, aproveitar que nós já estamos aqui, né? Capítulo 14, verso 3. Ele diz aqui: mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Então a profecia tem esses aspectos. Ela edifica, exorta e consola. É para isso que existe a profecia. Profecia não é para outra coisa. Profecia dada por Deus, ou ela edifica, ou ela exorta, ou ela consola. Tá certo? Essa é a função do dom de profecia. O que fala em língua fala a Deus, e não, a não ser que haja intérprete. E o que profetiza fala aos homens, dado da parte de Deus. A profecia é um único entre os dons sujeito ao julgamento da igreja. Foi o que nós lemos lá, que nós falamos, eu comentei aqui já no começo desse estudo. No capítulo 14, 29, olha o que diz aqui o texto sagrado: e falem 2 ou 3 profetas e outros julguem. E falem 2 ou 3 profetas e os outros julguem. Quer dizer, hoje em dia, eu vou dar essa palavra aqui, que hoje em dia você vai em certas igrejas, meu irmão, é um negócio que só Deus. Eu me lembro que eu estava numa vigília uma vez em Guaianazes, em São Paulo, e aí a pregadora estava no altar pregando, e aí no meio do corredor da igreja um irmão começou a profetizar para ela, para a irmã que estava no altar pregando. E logo atrás desse profeta, outro irmão começou a profetizar na mesma hora para a mesma pessoa. Aí ela falou: irmão, calma aí, quem que eu vou ouvir primeiro? Né? Fala um primeiro, depois o outro fala. Por quê? Porque a Bíblia diz, lá em Coríntios mesmo, que a igreja de Coríntios era uma igreja cheia de dom. Tinha muitos dons espirituais. Só que Paulo viu que não estava tendo sabedoria no manuseio dos dons na igreja. Então era uma desordem. Porque ele fala assim, tudo com ordem e decência. Por que ele está falando isso? Porque tinha desordem. Tem culto que você às vezes vai por aí, que, meu irmão, eu falo uma coisa para você aqui, chega até a ser feio, escandaliza, sabe? A desordem, a falta de sabedoria, né? De como se comportar num ambiente onde Deus está presente, derramando sua graça. Deus pode entregar várias revelações? Pode ao mesmo tempo? Pode. Profecia pode ao mesmo tempo? Pode. Mas só que o que nós precisamos entender, que depois que você recebe a revelação ou a profecia, está no poder do profeta a hora de entregar a revelação. Está no poder do profeta. Deus dá a ele a revelação e a profecia. Se alguém já está entregando uma profecia, ele tem que ter a maturidade de entender que ele vai ter que ter a hora dele entregar a mensagem. E ele não tem que atropelar quem já está falando. Porque aí vira uma desordem, uma bagunça, irmão.
Eu já fui em culto que a coisa era feia, a bagunça era grande, sabe? E acabava o culto e você falava, o que aconteceu? Ah, eu não sei que o poder desceu, mas não entendemos nada, não fomos edificados em nada. Então, é preciso que a igreja tenha esse entendimento. A igreja bíblica, os cristãos bíblicos, eles entendem que você pode estar num lugar de culto com 50 profetas. 50 profetas lá. Mas não é porque tem 50 profetas que os 50 vai ter que profetizar. Paulo diz aqui que 2 ou 3 profetas falem e que os outros julguem. Porque a profecia tem que ser julgada. Aquilo que está sendo falado tem que ser analisado. Porque senão, irmãos, é por isso que eu digo, eu sinceramente, eu tenho cuidado, porque eu já vi tanta gente dar com a cara no chão, eu já vi gente da minha família, passar por situações por causa de profecia, que eu sou muito cauteloso com isso. Né? Uma vez uma pessoa até me disse, você é um incrédulo? Não, eu não sou incrédulo não, eu creio em profecia. Só que eu não sou moleque. Eu não sou menino. Para poder qualquer barulho que acontecer. Não, calma aí. Vamos analisar esse negócio. Vamos analisar esse negócio. Se for Deus, realmente vai se cumprir. Se não for Deus, não vai. Agora, eu não vou pegar e tudo que eu ouvi, eu vou estar carregando comigo, não sei o que, não. Eu fico atento, observando, porque a Bíblia nos dá o direito de julgar a profecia, tá certo? Então, para isso que é. O dom de profecia ele tem que cumprir os seus aspectos. Corrigir, consolar e exortar. É assim? É o que nós lemos lá no Coríntios. Vamos lá, vamos corrigir a leitura aqui. Capítulo 14, verso 3. Mas o que profetiza fala o homem para edificar, exortar e consolar. Então, a palavra, a profecia tem esses 3 propósitos. Edificar, tá certo? Exortar, que é repreender ou trazer consolo para a pessoa. Então, essa é a função da profecia. Então, nós temos que ter o bom senso. A igreja de Cristo, se você como crente não quiser se perder, não quiser morrer na fé no meio da caminhada e depois perder a fé completamente, você precisa de amadurecer o entendimento, ser um crente maduro e não um crente menino que sai levado por qualquer vento, qualquer sopro que dá aí, você sai correndo atrás. Nós temos que ter esse discernimento, tá certo? As fontes da profecia. O motivo que faz o dom de profecia sujeito ao julgamento da igreja é, sem dúvida, as suas 3 fontes de inspiração. O espírito humano, o espírito imundo e mentiroso e o Espírito Santo. Por isso que o dom de profecia, ou a profecia, não o dom em si, mas a profecia precisa ser julgada, porque uma profecia ela tem 3 fontes por onde pode vir uma profecia. E aí está aí o texto. O espírito humano, que tem um monte de profeta dizendo que sente no coração, que vem do espírito dele, não vem do Espírito Santo. O que tem de gente, o que tem de crente, menino nos nossos dias, tomando decisão precipitada, indo para onde Deus não mandou, desistindo do que Deus não mandou desistir, fazendo coisa que a Bíblia condena, mas Deus falou para mim. Deus falou para você uma coisa que Ele mesmo repreende na Bíblia. Então é preciso tomar cuidado. Então nós vejamos aqui que o espírito humano é uma das fontes por onde pode vir uma profecia humana. Essa não vai se cumprir e pode até te complicar, se você acreditar nela. A segunda é o espírito do diabo, que é um espírito mentiroso, que Satanás também pode usar em profecia. E como? E é o que ele mais tem feito nos nossos dias por aí pelas igrejas, é o espírito mentiroso, espírito diabólico, tá certo? Então, e o terceiro é o Espírito Santo. Então você tem que tomar cuidado. Por isso que meu pai, eu me lembro do meu pai. Meu pai, ele, qualquer pessoa que chegasse nele entregando uma revelação, uma profecia, ele fechava o olho e entrava em contato com Deus. A pessoa estava falando e ele estava aqui buscando discernimento. Eu me lembro que uma vez eu fui entregar uma profecia para um pastor lá do Rio de Janeiro. Ele veio pregar lá na nossa igreja, em São Paulo. E aí, eu acostumado a entregar revelação para as pessoas que eu via, fechava o olho e tal. E ele não, aquele pastor, quando eu comecei a entregar a revelação de Deus, ele regalou os olhos para mim assim. Ele me encarou dos meus olhos, que se parecia até intimidar a forma como ele agiu.
ouvindo atentamente o que eu estava falando. Pronto. E aí eu sei que Deus naquele dia tinha me dito para dizer a ele que ele fizesse as malas, porque a passagem de avião, Deus ia colocar ele dentro do avião para ele ministrar a palavra em outros lugares. E ele nunca tinha andado de avião. E aí ele recebeu a revelação e voltou para o Rio de Janeiro, né? Ia de ônibus. E aí depois, passados uns dias, ele voltou lá em São Paulo e encontrou comigo. Quando ele chegou lá, ele falou: eu quero ver o gordinho, né? Já era muito gordinho na época. E aí o pastor falou assim: ó, pastor fulano quer ver você. Aí quando ele me viu, ele falou: rapaz, Deus cumpriu. Quando eu saí daqui, eu recebi um convite para ir pregar em outro estado e passagem de avião comprada do jeitinho que Deus falou. Então, assim, é revelação de Deus que se cumpre, né? É algo que realmente é maravilhoso. E a pessoa ainda que dissesse assim: irmão, eu vou esperar ver se isso é de Deus mesmo, para se cumprir, Deus seja louvado, né? Geralmente o profeta não está muito preparado para essa questão. Naturalmente os profetas, eles não têm preparo emocional para lidar com essa questão do exame, essa questão da investigação, essa questão de ter o direito de julgar o que ele está dizendo, né? Naturalmente não. Naturalmente as pessoas querem ser aprovados. Mas, queridos irmãos, você e eu temos o direito de julgar a profecia que alguém falar para nós. A profecia oriunda do espírito humano e as suas possibilidades, você encontra especialmente no seguinte texto: Jeremias 23, 16, 21, 25. Vamos ver lá? Jeremias 23. Vamos ver, porque isso aqui para nós é um ensino necessário. Ainda mais nos nossos dias, irmãos, que o povo gosta de profecia e revelação, né? A Bíblia não. O povo não quer saber da Bíblia. O povo não quer saber de conhecer a verdade. O negócio é revelação e profecia, né? Por isso que muita gente cai no engano de Satanás e depois bota a culpa em Deus ainda. Jeremias 23, 16, 21 e 25. 16, 21 e 25. Vamos lá. Diz o texto: assim diz o Senhor dos exércitos: não deis ouvido às palavras dos profetas que entre vós profetizam, fazendo-vos desvanecer. Falo da visão do seu coração e não da boca do Senhor. Tá vendo? Tem profeta por aí falando daquilo. Eu tô sentindo. Negócio de sentindo, irmão. Negócio de sentindo. Sentindo, a gente sente dor de cabeça, arrepio, calafrio, calor. Não é assim? Então tem muita gente aí falando em nome do Senhor daquilo que é do sentimento dele. Isso é muito perigoso. Verso 21, Deus diz assim: não mandei esses profetas, contudo eles foram correndo, não lhes falei, contudo eles profetizaram. Então veja que tem gente, irmão, que ele quer ser profeta na marra, não tem graça de Deus, não tem vida no altar, não busca a Deus, não é cheio do Espírito Santo, mas ele quer ser profeta. Verso 25, tenho ouvido o que dizem aqueles profetas, profetizando mentiras em meu nome, dizendo sonhei, sonhei. Tem um bocado de gente aí que é assim, né? Bate ali vai dormir, come logo uma bacia de feijoada e vai dormir, e passa a noite sonhando, tendo pesadelo, rolando pela cama, quando é de manhã diz que Deus falou com ele. E não é. Não é. Tem 3 tipos de sonho: o sonho do enfado da carne, o enfado do cansaço do dia, o sonho das grandes preocupações e o sonho de Deus. Então é preciso tomar cuidado. E tem o sonho do maligno também. Então nem todo sonho é revelação de Deus. Por isso que é preciso buscar o discernimento. O dom de profecia não é um método humano de adivinhar a sorte, de prever o futuro, nem de tornar realidade os desejos dos crentes. Veja bem, 1 Crônica 17:1, vamos ver a palavra. 1 Crônicas, olha o que diz o texto aqui, ó. Capítulo 17, verso 1. Sucedeu o quê? Sucedeu, pois, que morando Davi já em sua casa, disse Davi ao profeta Natã: eis que moro em casa de cedro, mas a arca da aliança do Senhor está debaixo de cortina. Então Natã disse a Davi: tudo o que tens o teu coração faze, porque Deus é contigo. Quer dizer, Davi estava morando numa casa de cedro bonita, mas a arca de Deus ficava num tabernáculo de pano, de tecido, de cortina. E ele falou: poxa, não é justo eu morar numa casa boa e Deus morar numa tenda de pano.
E ele pensou, vou fazer o templo. O profeta Natan chega, ele comunica isso para o profeta e o profeta aprova como se fosse Deus aprovando o que Davi queria fazer. Acontece que Deus não queria que Davi fizesse templo para ele. Mas Natan foi e disse, Deus é contigo, vai e faz. Natan foi para casa de noite, Deus apareceu para Natan e disse, quem foi que disse para você que eu quero que Davi me faça um templo? O Senhor, vai lá e avisa Davi que não é para ele meter a cara a fazer templo para mim. Não quero que ele faça templo para mim. Quem vai fazer o templo é um filho dele, mas ele mesmo não. Eu não tenho esse propósito com Davi. Tá vendo? O problema é esse. Se o profeta falar uma coisa que não existe, ele tem que ter a coragem de ir lá dizer assim, olha, eu me enganei. Eu pensei que como Deus é com você nas batalhas, que Deus teria esse mesmo propósito com você. Mas ele teve que calçar a cara e ir lá e desfazer o que ele falou. Porque senão Davi ia fazer o templo, ou ia começar o templo, e acaba até morrendo querendo fazer aquilo, porque Deus não tinha esse propósito com ele. Então a revelação, ela não é para agradar ninguém, a profecia não é para agradar ninguém. A profecia, a revelação de Deus, queridos irmãos, ela tem que ter a direção certa, porque Deus não passa a mão na cabeça de ninguém não, né? A profecia do Espírito imundo, cuja preocupação é imitar as obras de Deus e usar o espírito de adivinhação e lisonja, pode muitas vezes passar desapercebido pela sutileza de sua manifestação. É preciso estar em sintonia com Deus para não cair no engodo de Satanás. Vocês estão vendo? Como que é sério essa questão dos dons, tanto para você que quer ter dom e para você que recebe de quem diz que tem o dom, você precisa estar antenado, prestar atenção para não cair em problemas, tá certo? O propósito do dom de profecia, sendo o propósito do dom da profecia, em primeiro lugar, edificar a igreja, é natural o melhor lugar para o seu exercício, seja no local onde os crentes se reúnem para adoração. Para as finalidades de ensinar, instruir e dirigir, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, Deus mesmo deu à igreja apóstolos, pastores, evangelistas e mestres. Efésios 4, 11 e 12. O dom de profecia não é para doutrinar a igreja, instruir o pastor e nem dirigir a vida dos crentes, e sim para informar, dar entendimento pelo Espírito, deixando as decisões com cada um segundo a medida da fé. Por que é necessário falar disso? Tem mulher na igreja, em muitos ministérios por aí, que ela tem o dom de profecia. Porque ela tem o dom de profecia, ela quer mandar na igreja. Ela fica o tempo todo usando o dom para querer dar direção à igreja. Fala, não, pastor, você tem que fazer assim, assim, assim. Ó, igreja, Deus mandou eu falar para o pastor isso. Então ela quer tomar para ela o que não vem, não cabe a ela. A profecia ela é entregue e cada um faça da profecia o que bem entender. O que bem entender. Mas a pessoa querer, porque ele entrega a revelação e profecia, ele querer interferir nas decisões pessoais das pessoas, isso é perigoso. O profeta tem que avisar. Agora, se a pessoa vai crer ou não, isso é de fora o íntimo de cada um. Compreende ou não? Cada pessoa vai fazer a escolha, cada pessoa deve analisar o caminho que está percorrendo. Tá certo? Cada um tem que analisar o caminho que está percorrendo. E não pegar e não, você tem que fazer e ameaçar a pessoa, não, de jeito nenhum. Ó, Deus falou assim, assim, assim. Agora, se o irmão crê, amém. Se o irmão não crê, aí é entre o irmão e Deus e acabou. Tá certo? A disciplina do dom de profecia é uma bênção quando usado com disciplina que a palavra de Deus recomenda. Com a disciplina que a palavra de Deus recomenda. Todos podem profetizar. Capítulo 1 Coríntios 14, 5. Vamos ler lá? 1 Coríntios 14, 5. Vamos ver o que diz a palavra do Senhor. Eu quero que todos vós faleis em línguas, mas muito mais que profetizais. Porque o que profetiza é maior do que o que fala em língua. Porque o que fala em língua fala a Deus, né? E o que profetiza fala aos homens, né? E ele diz assim, a não ser que também interprete para que a igreja receba edificação. Quer dizer, se quiser falar em língua estranha, tudo bem, desde que haja alguém que interprete. Mas o dom de profecia está acima de falar em línguas.
Porque a profecia é comunicar a revelação de Deus para o homem. A língua estranha é você comunicar algo do teu espírito a Deus, né? E aquilo que o Espírito de Deus também quer comunicar. Então, Paulo, assim como Moisés, né? Moisés diz, quem dera que todo mundo fosse profeta, né? Mas não é um dom que todo mundo tem. Até porque para você ser usado por Deus, você precisa ter uma disciplina, uma vida com Deus realmente, para você poder manter a unção de Deus na sua vida e o contato com Deus para que aquele dom seja realmente efetivo na sua vida. É isso? Então, 2 crentes, em cada culto apenas 2 ou 3 devem profetizar, que nós lemos lá, que 2 ou 3 e os demais julguem. Quer dizer, não é para estar no meio da igreja um bocado de gente profetizando ao mesmo tempo, à mesma hora, e ninguém sabendo o que está acontecendo. Não, a profecia ela tem que ser audível, inconfundível, para que todos possam ouvir e julgar a profecia, né? 2 ou 3 não podem profetizar ao mesmo tempo, pois criam confusão e deixam dúvidas sobre quem Deus está usando. Então, uma coisa que eu quero falar aqui, inclusive, por exemplo, a Bíblia Sagrada, ela é a profecia principal para a igreja. Então, se uma pessoa está pregando a palavra, os profetas devem se conter. Se alguém está pregando a palavra de Deus e tem alguém ali recebendo a revelação, a profecia, ele precisa se conter e esperar a mensagem ser entregue daquele profeta que está pregando, para então, se Deus assim o quiser, que ele peça uma oportunidade para ao final trazer a revelação e entregar a profecia que ele recebeu de Deus. Nunca deve interromper a pregação, o raciocínio do pregador que está pregando para se entregar uma profecia. Nunca. Eu digo isso, queridos e amados irmãos, por quê? Porque se o pregador está entregando uma revelação, uma mensagem vinda de Deus, e o profeta vai entregar uma mensagem que não vem de Deus, pensando ele que é de Deus, que vai totalmente no caminho oposto daquilo que está pregando, ele atrapalha o raciocínio da igreja. Esse é o trabalho do inimigo. O diabo quer que as pessoas não compreendam a palavra e fiquem perdidos. Então, se a palavra está sendo pregada, você deve aguardar o momento, se você receber uma revelação de Deus, a profecia de Deus para a igreja, para então, depois da pregação, entregar essa revelação. Nunca interrompa o pregador que está pregando a palavra de Deus para entregar uma profecia, porque aí a profecia, uma já está sendo entregue, então o outro deve esperar. Isso é maturidade na igreja. Isso é que é maturidade. E não a pessoa pegar, porque tem gente que na verdade quer se aparecer. O problema de muitas pessoas é que eles querem se aparecer, eles querem ser vistos como profeta, eles querem fazer o estardalhaço deles. Não tem maturidade. Então, o profeta maduro, ele sabe que ele pode cair em êxtase no momento que ele recebe a revelação, sem que ele interfira no que está acontecendo no culto. Ele pode cair lá, morto lá, desmaiado lá, né? Porque a Bíblia fala de revelações desse nível. Eu já passei por experiência assim, de o poder de Deus ser tão grande e eu desfalecer. Mas isso não vai interferir o culto. Nem deve. Certo? Agora, depois que você volta, né, como aconteceu com Daniel, como aconteceu com Ezequiel, aí agora você vai receber, vai passar aquilo que você recebeu de Deus, se necessário for, né? Que às vezes tem revelação que não é para o povo, é para você mesmo. Tem coisa que Deus está falando que ele quer falar para os outros, mas é para ele mesmo. Ele precisa entender isso, né? Agora, se é uma revelação para o povo, aí ele tem que... Não, a palavra está sendo pregada. O profeta já está profetizando agora. Eu preciso esperar o momento para que eu entregue aquilo que Deus mandou entregar à igreja. Mas isso com ordem e com decência. Então, 2 crentes não podem profetizar ao mesmo tempo, pois criam confusão e deixam dúvidas sobre quem Deus está usando naquela hora. Compreenderam, meus amados irmãos? Quando você for num culto aí que chega lá, tem não sei quanta gente profetizando, um corre para cá, outro corre para lá, aí você já sabe que o ambiente é de gente, é de menino na fé, que não tem maturidade nenhuma. E eu não estou falando isso aqui inventando na minha cabeça, eu estou mostrando na Bíblia.
A Bíblia está aí, a palavra de Deus está aí. A gente tem que ir pela palavra. Ninguém venha contra a palavra de Deus. Se um crente estiver profetizando e um segundo começar a fazê-lo também, só vai criar uma competição entre profetas. A ordem é o segundo não iniciar antes que o primeiro termine. E se o fizer, que o primeiro se cale. O ensino é que até 3 podem profetizar, um após o outro, nunca ao mesmo tempo, pois Deus não é de confusão. A prova de ser espiritual é o profeta é aceitar o que a Bíblia diz, certo? Então não é questão de que tem profeta por aí que eles são, eles acham que você está se levantando contra ele. Não é. É a questão da ordem do culto. As coisas de Deus têm que ser racional. Vamos lá. Conclusão. Os dons do Espírito são o meio pelos quais os membros do corpo de Cristo são habilitados e equipados para a realização da obra de Deus. Sem os dons do Espírito, ao invés de a igreja ser um organismo vivo e poderoso, seria apenas mais uma organização humana e religiosa. Então, por isso que precisa ter ordem no culto. Questionário. Como o dom da ciência e sabedoria se completam? O que o crente pode fazer com os dons de poder? O que são operação de maravilha? Qual o principal propósito do dom de profecia? Quem recebeu o dom de variedade de língua? Que outro dom deve pedir também a Deus? Tá certo? Esses são o questionário de hoje. Que Deus em Cristo abençoe a todos vocês. Eu vou estar postando no grupo e também o questionário para os irmãos responder. Que Deus abençoe. Nós vamos orar para encerrar. Pai Celestial, obrigado pela oportunidade que nos deste de poder estarmos aqui mais uma vez por esta aula. Abençoa os nossos irmãos, que eles compreendam bem acerca dos dons espirituais. Te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Que o grande amor de Deus, a graça redentora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as duas consolações e comunhão do Espírito Santo seja com todos, e você diz amém. A gente se vê na 12ª lição, em nome de Jesus. Há um dia inesquecível, bem gravado em minha mente. É o dia em que fui salva e tornei-me uma crente. Os anjos fizeram festa por minha alma convertida, e meu nome foi escrito por Jesus no livro da vida. Não é um sonho, eu irei morar nos céus. Já sou nova criatura, eu já sou filha de Deus. Tenho uma morada num país maravilhoso, onde a dor não tem entrada. Lá as ruas são de ouro, há um rio de cristal. Já contemplo pela fé meu país celestial. Não é um sonho, eu irei morar nos céus. Já sou nova criatura, eu já sou filha de Deus.